Fala, superceiros, aqui é o Super Malva, vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada, vamos para o nosso ritual padrão. Se inscreve lá quem não está inscrito, dá aquele joinha, não custa nada, ajuda bastante o canal a crescer, fica fortão com cara de super-herói. Então se inscreve lá, dá aquele joinha e vem com o Super Malva. Vamos aqui para a terceira parte da nossa aula sobre culturas escolares. Já vamos colocar aqui no nosso quadro, olha, já tá até aqui, ó, que beleza. Vamos colocar aqui, pronto. Culturas escolares, culturas da infância e culturas familiares, né? São três culturas diferentes aí. As socializações e a escolarização no entretecer dessas culturas, tá? Ou seja, num processo aí de colaboração entre todas elas. E vamos aqui para o tópico que a gente parou. Culturas familiares. As famílias e suas relações com a escolarização. As culturas familiares, em especial a das classes populares, têm sido frequentemente apontadas como as grandes vilãs da dificuldade das crianças em aprenderem e permanecerem nas escolas. No Brasil, vários trabalhos publicados nos anos 80 e 90, como os de Zaluar, Nicolate da Costa e Sarti, foram extremamente importantes para revisar os saberes sobre as famílias pobres e a sua relação com a educação e a escolaridade das crianças. Todos eles apontam para a centralidade e o envolvimento das famílias nos processos de socialização e escolarização. O livro Sucesso Escolar nos Meios Populares, As Razões do Improvável, de Bernard Lahire, apresenta aspectos importantes da relação entre as famílias de classes populares e o consequente sucesso escolar das crianças. Essa obra auxiliou efetivamente na desconstrução de vários mitos acerca dessa relação. O autor demonstra inicialmente que os pobres, assim como as crianças, não podem ser vistos como uma categoria geral, mas precisam ser compreendidos também nas suas particularidades e diferenças, isto é, existem dissonâncias entre as famílias, mesmo quando se pensa em consonância de classe social. Gente, deixa eu só ler mais esse trecho aqui. O autor também afirma que a homogeneidade do grupo familiar é sempre pressuposta, mas nunca demonstrada. Afinal, cada casal traz consigo, no mínimo, duas tradições e as crianças logo aprendem a compreender essas discrepâncias. Na consequência, ele mostra que a invisibilidade dos pais no contato com a escola nem sempre significa negligência e que a omissão parental é muito mais um mito. Vamos lá, primeiro lugar, falando aí das famílias de classe mais populares, as famílias de classe mais pobres, tá? Qual que é, você fala assim, tá, mas eles têm uma cultura própria? Claro que eles têm. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobinho aqui, mas assim, que dá para vocês terem uma noção. Por exemplo, uma família de classe média alta, vai fazer uma sopa, por exemplo. Eles vão colocar carne, vão colocar um macarrãozinho ali de qualidade, bastante verdura, bastante legume, né? Verdura não, é bastante legume ali, vai fazer um caldo, né? Vai colocar ali picar a batata, bater, depois vai colocar ali as folhas de couve picadinhas, né? Uma família mais pobre, quando ela faz uma sopa, ela vai pegar carne, ela vai, por exemplo, pega uma carne de segunda que é mais barata, ela vai cozinhar aquela carne, ela vai picar, vai moer bem, às vezes coloca até os ossinhos dentro ali para dar um gosto maior na carne, vai fazer um caldo, pica ali a couve, coloca a couve ali no caldo, mas também pica os talinhos, joga ali os talinhos. Eu sou classe média pobre, porque eu adoro colocar os talinhos da couve no caldo também. E aí coloco os talinhos também, às vezes guardo os talinhos para quando fizer um ensopado, por exemplo, faz ali qualquer verdura, qualquer legume, guarda os talinhos na geladeira, porque às vezes vai fazer um caldo ali, uma sopa, coloca ali aqueles talinhos. Uma família de classe média alta, não faz com aquele pressuposto de, por exemplo, eu não gosto, mas na verdade não é que não gosta, é que não faz falta, a pessoa tem ali tudo do bom e do melhor, então assim não sente a necessidade de picar talo de alimento para colocar numa sopa, como diz, né, para encorpar a sopa, né? Eu gosto de pão de forma sem casca. Claro, todo mundo gosta de pão de forma sem casca, mas o pobre ele tem aquela mania de comer a casquinha também. Por quê? Porque ele não pode perder nada, porque faz falta, porque tudo para ele é mais difícil, né? Vou comer pizza, depois da borda recheada, todo mundo come a borda da pizza, mas antes, comia a pizza, joga a borda fora. O pobre não joga a borda fora, ele come a borda também. Tem diversos tipos de coisa, gente, que o pobre, ele tem uma cultura mais própria dele. Por quê? Porque ele é miserável, porque, nossa senhora, quer usar até o caroço ali. Mas não é, porque tudo na vida do pobre é mais difícil. Então ele vai utilizar algo, ele vai reutilizar algo, ele vai tentar reaproveitar algo, né? Uma roupinha que descosturou, ele não joga fora, ele simplesmente vai lá, compra uma linha, uma agulha, ele costura de novo uma calça, ele vai lá, faz um remendinho na calça. Por quê? Porque tudo para ele é mais difícil. Então, quanto mais coisas ele, por exemplo, consegue aproveitar,
para ele consegue dispor de um conforto um pouquinho melhor para sua família. Coisa que, por exemplo, numa classe média alta, uma família rica, abastada, não sei, rasgou a calça, joga no lixo, a gente compra outra, né? Então, assim, foi só um exemplo que eu dei, mas existem diversos outros tipos de exemplo. Por exemplo, hoje, né, tem essa questão aí que todo mundo tem aparelho em tudo que é canto da casa, inclusive aparelhos celulares aí, mas, por exemplo, na família do pobre, normalmente tinha uma televisão, então todos ali combinam de assistir o mesmo programa. Agora, na família de uma pessoa rica, já tinha 2, 3 televisores em cada casa, né, e aí cada um acabava assistindo ali o programa que preferia, não tinha muito aquela reunião, aquela coisa de unir a família, né. Então, assim, é só um exemplo de vocês entenderem a diferença aí das classes das famílias, as culturas que tem. O pobre ele é miserável, por isso que ele fica guardando talinho de alimento. Ele assiste todo mundo a mesma TV porque não tem outra. Com certeza, mas isso vai fazer o quê? Parte da construção cultural daquela família. Talvez aquela família, quando receber uma bênção aí na sua vida, que conseguir melhorar de vida, eles mantenham essa tradição. Olha, não esqueça, hein? Na hora de comer, a gente desliga a TV para comer todo mundo junto. Olha, na hora de assistir, poxa, pelo menos uma vez por semana, vamos nos reunir e assistir um filme juntos. Tá? Coisas que as famílias hoje não fazem porque cada um ali quer assistir sua própria programação, aquelas coisas, mas na casa de uma pessoa que não tem tantos recursos, eles se veem obrigados. Talvez quando eles tiverem uma condição melhor, eles permaneçam essa cultura, né? Pelo menos uma vez por semana se reunir, todo mundo assistir a mesma coisa ali. Então é uma cultura sim. Então quando fala ali que a família de classe mais simples ali, ela tem a sua própria cultura, ela tem a sua cultura particular, sim, tá bom? Foi um exemplo aí que eu quis dar. Outra coisa que fala assim, que sobre a invisibilidade dos pais no contato com a escola, nem sempre significa negligência, muitas vezes significa pais que trabalham incessantemente, chega tarde em casa, tem que fazer um jantar para as crianças, dar banho nas crianças, botar para dormir, ajudar com alguma lição. Então, às vezes aquele pai, aquela mãe não tem aquele contato com a escola, não vai numa reunião de pais, não vai numa apresentação do filho, não é porque ele é negligente, muitas vezes ele não tem possibilidade de estar presente, tá bom? Finn encontrou em suas pesquisas que muitas vezes são as condições de trabalho ou sentimento de incompetência. Tá vendo aí que eu falei? O medo da escola, que já foi vivenciado como um fracasso, ou ainda o confronto entre lógicas educativas que levam os pais a não comparecerem à escola. Single evidencia que a escolarização é fundamental para manter, ou preferencialmente melhorar, a posição da família no espaço social. Para o autor, as famílias têm até o presente momento o sentimento de que a escola é algo extremamente importante, apesar ainda desconhecido, e manifestam a esperança e o desejo narcísico de ver os filhos saírem-se melhor do que eles. As famílias investem e constroem estratégias para a permanência dos filhos na escola, pois possuir uma titulação é um excelente patamar, ainda que os diplomas tenham que ser trocados no mercado de trabalho, correndo o risco de ter surpresas ruins. Finn comenta que as lógicas socializadoras das famílias, especialmente as das camadas populares e das escolas, são divergentes e muitas vezes contrastantes. Para compreender as relações entre as famílias populares e a escola, é preciso levar em conta o fato de que essas relações colocam em jogo maneiras de estar com as crianças, maneiras de examinar as aprendizagens, maneiras de se comunicar ou ainda maneiras de regular os comportamentos juvenis e infantis. Aqui, gente, quando fala dessa colocação aqui, do que os pais esperam dos filhos nas escolas, por que o pai muitas vezes não participa, às vezes a escola para ele. Eu, por exemplo, gente, eu nem sei como eu virei professor, porque, eu odiei a escola a minha vida inteira. Eu era muito rotulado com aquelas questões assim de roupas de marca, tênis de marca, cabelos na moda, e eu não tinha nada disso. Eu fui criado pelos avós debaixo de uma dificuldade muito grande, só não passei fome, gente, mas passei uma necessidade muito grande. Quando eu falo do Harry Potter, gente, vou aqui fazer minha primeira indicação, já vou até anotar aqui. Quando eu falo do Harry Potter, primeiro filme do Harry Potter ali que mostra ele sempre com roupas largas, seguradas ali por cima, ou às vezes por suspensório, remete muito à minha infância, à minha juventude, porque eu sempre vivi com roupas doadas pela Obra da Piedade da igreja, a igreja levava lá, as irmãs da Obra da Piedade levavam na minha casa, e era sempre roupa ou número maior ou número menor, né? Tentavam ajustar ali o melhor que dava, mas era sempre roupas ali, ou número maior ou menor, e eu adaptava aquelas coisas para utilizar, sapatos também, às vezes um númerozinho maior, raro, às vezes ali um númerozinho até menor.
E a gente tinha que adaptar essas coisas porque não tinha condições realmente de ter uma roupinha melhor. Meu avô ganhava uma aposentadoria de um salário mínimo e minha avó ali com a dificuldade para criar 2 netos. E então, assim, isso me remete bastante à minha infância, né? E quando você vê, eu gostava das meninas, como mencionei isso em uma aula já, eu gostava das meninas na escola, nenhuma menina queria namorar comigo, tinha os dentes tortos, não tinha dinheiro para colocar um aparelho, cabelinho não era cortado na moda, aquelas roupas todas surradinhas já doadas de segunda mão. Então, assim, vocês imaginam num status de adolescência o quanto que isso é massacrante, né? Você não tem condições das coisas, ir com um sapato social para a escola porque você não tem dinheiro para um tênis, fazer educação física com sapato social. Então, tudo isso, gente, remete assim a uma situação na minha vida em que eu tenho horror da minha época da escola. Outro filme aí que eu vou colocar também é um filme chamado 17 Outra Vez, que o nerdzão lá, né, tem um amigo e o nerdzão é super rico, né, e o amigo ficou meio fracassado. E quando surge uma situação lá, né, aquelas coisas de filme adolescente, que o cara lá, ele vai parar no passado de novo, ele volta a ser um adolescente, onde ele era o craque do basquetebol, onde ele era tudo aquilo, e depois quando ele cresceu, ele não tinha tido um futuro brilhante. E aquele que era nerd, que era achincalhado ali na escola, ele estudou muito, ele se tornou um cara muito rico. E eles eram grandes amigos, porque o fracassado, quando era jovem, ele era o rei do colégio, e ele sempre procurava proteger o coitadinho do nerd, por isso que eles viraram grandes amigos. E aí um dia ele vira e fala assim, você não tem vontade de voltar na sua época da escola para corrigir alguma coisa? E o cara fala, não, Deus me livre, já passei por essa fase, ninguém mais enfia minha cabeça na privada. Claro, é um filme de comédia, porém, essa situação ela é muito cômica para mim e muito relevante, porque o cara, ele tinha tanto horror à escola que ele não queria voltar para a escola, nem como adulto e nem voltar a ser adolescente, porque foram anos terríveis, tenebrosos na vida dele. E eu também passei por esse tipo de coisa. E aí muitos pais passam por essa mesma situação. Então, quando você fala de escola, ele não quer estar numa apresentação do filho, não é porque ele não ama o filho também, é porque para ele é triste pensar, poxa, eu queria ter passado por isso e não passei. E às vezes é difícil, porque às vezes a pessoa não superou aquilo. É uma reunião de pais, né? Ele às vezes era uma criança que tinha dificuldade, a professora só reclamava dele para a mãe. E aí ele vai numa reunião de pais hoje, ele fica remetendo aquelas coisas, puxa, e se falar mal do meu filho, se eu tiver que viver de novo com o meu filho aquilo que eu vivi, né, quando eu passei pela escola. Então muitas vezes acontece isso, e a família começa também, tudo isso, gente, está nesse parágrafo aqui, ó, tá, ó. Isso remete também a questão do que os pais esperam dos filhos. Eles esperam que os filhos sejam melhores do que ele, tenham melhores oportunidades, não apenas porque amam os filhos, mas para corrigir aquele sentimento de injustiça que eles passaram tanto na escola muitas vezes, tá? Então, olha lá, manifestam a esperança, tá vendo? E o desejo narcísico, ou seja, aquele desejo pessoal, né, de ver os filhos saírem-se melhor do que eles, olha lá. Então as famílias investem aí, constroem estratégia para manter os filhos na escola, para garantir que eles vão bem aí na escola. Por quê? Para ter aquela realização que eles não puderam ter consigo próprios. Mesmo que muitas vezes a criança se saia bem, o jovem, às vezes ele se forme em alguma coisa que ele nem consiga trabalhar naquilo, mas pelo menos o pai vai dizer assim, meu filho tem um diploma. Às vezes ele nem vai trabalhar naquela área, mas tem um diploma, e aquilo para o pai já é mais do que suficiente, porque pelo menos já é mais do que aquele papai conseguiu na vida dele. Segundo o autor, nesta relação desigual entre família e escola, há um polo dominante de socialização, que é o da escola e respectivamente, dos professores, pois são eles que controlam os tempos e os espaços das aprendizagens, ensinam temas abstratos por meio de atividades descontextualizadas. Obrigado, hein, mano? Nossa, eu que sou professor tô adorando ler isso aqui. E realizam uma ação educativa fundamentalmente moralizadora. Mesmo com as mudanças pedagógicas implementadas nos últimos anos, as escolas conservam esta lógica específica de socialização e defendem apenas um modo de ser, de pensar, de responder, isso é, apenas uma forma de cultura que é reconhecida como a legítima. Gente, isso aqui hoje já não existe mais, tá? Tanto assim como está sendo colocado aqui. Esse texto aqui já está desatualizado nesse sentido. No outro polo, o dominado, está a socialização realizada pelas famílias das crianças. Nas camadas populares, ela ocorre através dos atos da vida cotidiana, com um modo de autoridade, de comunicação, de relação, com o uso
do tempo bastante diferente. É uma lógica muito mais pragmática, que tem em vista a operacionalização imediata e prática. Para as crianças das camadas médias e altas da população, as formas de socialização domésticas são mais próximas às escolares. Além disso, geralmente, as crianças, desde muito pequenas, já estão sendo socializadas em ambientes de educação coletiva, o que oferece uma socialização do tipo escolar, bastante precoce. Então aqui está falando muito sobre essa questão da dominação da família, né? Sobre a cultura das crianças, sobre a orientação, dizendo assim, tipo, ó, não importa o que você aprende na escola, né? O que importa, o certo é isso aqui que a gente trabalha aqui em casa, né? Ó, tá vendo? Ocorre através dos atos da vida cotidiana, né? Ó, uma questão de autoridade dos pais, uma comunicação, que muitas vezes não é comunicação, né? É mais uma intimação ali. Assim, as culturas pedagógicas das escolas e das famílias, das camadas médias e altas da população, se inscrevem num tipo de tempo que coloca os fins da educação em objetivos gerais e universais, que só se desvelam em longo prazo, no domínio de procedimentos intelectuais mais abstratos. As famílias populares, ao contrário, esperam da escola conhecimentos mais imediatos. Gente, isso aqui, ó, é uma coisa que eu vivo muito no meu dia a dia, tá? Que eu dou aula de educação infantil e assim, os pais, as crianças entram lá com 4 anos no estágio 1 e os pais, nossa, mas você não trabalha letra? E as palavras? Meu filho ainda não tá lendo, meu filho... Puta, aqueles 4 anos, gente, A alfabetização da educação infantil é outro tipo de alfabetização, se baseia na socialização, na ludicidade, né? E os pais não entendem isso, ele quer que a criança com 4 anos já trabalhe a letra, palavras, ditado, né? Dessa forma, as crianças de origem popular não apenas precisam aprender os conteúdos da cultura escolar, o que por si só já implica um alto grau de concentração e desempenho, mas elas também precisarão aprender e transformar seus modos de socialização em formas adequadas à escola, e também compreender as diferenças da cultura escolar e da cultura familiar. Então, assim, a criança ela precisa entender ali, são duas culturas diferentes. A cultura que ela tem em casa e a cultura que ela tem na escola. E ela tem que aprender que as duas culturas fazem parte da vida dela e tem a terceira, que é aquela que ela própria constrói, né? E também, assim, que ela precisa procurar se adequar às rotinas da escola, a forma como a escola funciona, né? Porque assim, ele não pode também falar assim, eu quero tudo do meu jeito. Senão a escola, imagina, 900 alunos, 1.500 alunos numa escola, né? Não dá para cada um fazer do seu jeito, tá? Então a criança muitas vezes também tem que se adequar aí às condições da escola, né? Em alguns pontos aí que realmente também não dá para a escola ceder em tudo. O conceito de trânsfuga de classe mostra exatamente os conflitos de um sujeito que é socializado em um grupo e principalmente por sua formação escolar. Tem acesso a outros grupos sociais, econômicos e culturais. Retomando as considerações gerais apontadas sobre as famílias, é preciso ressaltar que, apenas de destacarmos as diferenças, muitas semelhanças também podem ser observadas às famílias, independentemente das classes sociais. Em primeiro lugar, estruturas familiares convencionais já não contemplam a vida real. Novas estratégias de organização estão e estarão permanentemente sendo reconstruídas. Além disso, os grupos familiares não têm uma cultura homogênea, mas múltipla. Então aqui está falando um pouquinho que foi focado muito nas diferenças das famílias em relação às suas classes, mas também tem muita coisa em comum. Por exemplo, toda a família, gente, os responsáveis, ele quer o melhor para os seus filhos, ele quer que os seus filhos vão bem na escola, ele quer que os seus filhos tenham direito a um bom lazer, uma boa alimentação, a família quer viver feliz em harmonia, então também são coisas muito parecidas. E aquela família convencional de pai, mãe e filhos, ela hoje já é uma coisa que está sendo praticamente desmontada, porque pode, claro, o pai e a mãe casado ali, tem o seu casal de filhos, mora todo mundo junto. Mas hoje nós temos também uma nova cultura, de novos formatos de família, com 2 pais, com 2 mães. No meu caso ali, os avós que me criaram, com a ajuda de alguns tios. Então, assim, vão surgindo novos formatos de família, de acordo com as necessidades ali também. E não existe aí nas famílias, gente, uma cultura homogênea, ou seja, todo mundo tem a mesma cultura. Existem culturas múltiplas, né? Que são ali vários tipos de formas de pensar, de viver, de defender ideologias, tá bom? As crianças constroem seus repertórios sociais distintos, mas interconectados, formulados em meio ao volume global de capital cultural da família, da estrutura de distribuição e da natureza do capital cultural da família, que pode ou não ser transmitido. A transmissão
de disposições e competências de ordem moral, de organização material da vida, de hábitos mentais, hábitos de vida, tecnologias intelectuais da vida cotidiana que tem relações com as práticas escolares, são fundamentais para o ingresso e o sucesso na cultura escolar. Então aqui está falando muito sobre o formato de vida, né, a organização material da vida, os hábitos que a criança vai tendo no seu convívio com a família, com a escola, seus hábitos de vida em geral. Então vários pontos aqui, gente, que são fundamentais aí para que a criança possa ter sucesso aí na cultura escolar, tá? E ingressar na cultura escolar e também ter sucesso. Então assim, sempre ter uma família que incentiva. Por exemplo, eu trabalho com crianças, sempre tem aquelas famílias ali que a criança entra chorando, aquela coisa, e tem o pai, a mãe ali, né, o responsável que põe a criança para dentro e fala assim, ó, tá tudo bem, o tio vai cuidar de você, o professor vai cuidar de você, e o pai e a mãe vai embora. Tem aqueles pais que questionam, falam, ai, não sei o que tá acontecendo com meu filho, não quer vir para a escola. Puxa, como isso dificulta o trabalho da gente, porque não tá acontecendo nada. Mas a criança chora porque ela não quer ir para a escola, é um ambiente diferente, é um ambiente, eu sempre falo pros pais, em casa tem esses streamings aí que ele pode assistir o que ele quer na hora que ele quer, ele pode comer o que ele quer. Eu sempre falo pros pais que tem um triângulo em casa, que é sofá, TV, sofá, bolacha recheada e controle remoto. O triângulo na escola é diferente, porque é mesa, cadeira e lição. Então a criança acaba não querendo ir para a escola. Então os pais que não têm essa consciência de que a criança realmente não quer trocar o conforto do lar pela escola, que é uma rotina diferente ali, os pais não têm essa consciência. Eles ficam perguntando pra gente aí o que está acontecendo, como se o professor ali ficasse agredindo criança dentro da sala, ameaçando criança, e a criança não quer ir para a escola, né? Então quando você tem esse capital cultural aqui da família, quando você tem essa consciência da família de que é um desafio para a criança, é uma mudança na vida dela que ela não conhecia, por isso ela está estranhando. Quando a família tem essa parceria com a escola, gente, é onde a criança melhora, ela para de chorar, ela entra feliz e ela começa a progredir na escola, tá? Então, por isso que fala aqui, ó, são práticas aí que são fundamentais para o ingresso e sucesso da criança, tá? O capital cultural de uma família não é apenas transmitido pelos pais, mas por várias pessoas que convivem próximas às crianças, especialmente irmãos mais velhos, que propiciam oportunidades para a construção de competências, interesse e valorização das práticas escolares. Então, os irmãos mais velhos também que incentivam ali através da sua organização de estudo, seu interesse pelas atividades, vai incentivando também os mais jovens ali a querer fazer parte desse universo. Quanto mais próximos os modos de socialização familiar estiverem dos modos de socialização escolar, maior é a perspectiva de sucesso na escola, ou seja, os hábitos da família andar junto com os hábitos da escola, cultura familiar. Por isso que é importante a escola estar sempre antenada e trabalhando dentro da cultura daquela região ali, daquela comunidade escolar, gente. Porque se a escola trabalhar mais ou menos parecido com o que a criança convive no dia a dia dela, então a criança ela vai se sentir muito mais acolhida, ela vai se sentir muito mais em casa quando ela estiver na escola, do que se a escola apresentar um universo completamente diferente para ela. Mas, se é possível verificar esse movimento em direção à apropriação da cultura escolar pelas famílias, a escola segue desconhecendo as culturas familiares. Acabei de falar isso agora, né? Trabalhei num universo à parte, não quero saber nada da vida do aluno, meu currículo está aqui, tá? É esse tipo de coisa aí que atrapalha. Quanto mais a escola conseguir aprender os modos singulares da socialização nas famílias, mais ela poderá propor formas de agrupamentos, propostas e práticas para a inclusão das crianças e criar processos educacionais que articulem as fronteiras das culturas familiares e culturas escolares. Gente, eu expliquei antes de ler. Promover habilidades de viver em dois mundos na interculturalidade sem captar frente às desigualdades sociais. Pode surgir mudança na cultura escolar. Gente, mais uma vez, palavra-chave desse tema, parceria, colaboração, cooperação. Por isso que fala lá de entretecimento, gente, entrelaçando cultura familiar com a cultura escolar e a cultura de mundo aí que é aquela que a criança constrói. Vamos para outro teminha aqui, cultura escolar. Pode a escola atender às massas e não ser massificadora? Gente, dá para explicar um pouquinho antes da gente fazer a leitura. Eu aperto um botãozinho para cima aqui, o ar deixa o ambiente quente. Eu aperto um botãozinho para baixo, eu congelo. É legal pra caramba, né? Então, assim, esse tema, gente, ele fala sobre essa questão, a cultura escolar. Então, como que a escola pode atender, é possível ela atender às massas e não ser ela uma massificadora, criadora de uma massa cultural? Gente,
tudo parte daquele pressuposto que eu acabei de explicar ali. A escola, ela necessita, primeiro, antes de abrir o seu currículo, antes de criar o seu projeto político-pedagógico, ela precisa entrar naquela comunidade, conhecer a realidade daquelas pessoas, trabalhar a partir da realidade daquelas pessoas. Vou fazer aqui mais uma indicação, que é uma série que eu indico em quase todas as minhas aulas, mas não é porque eu quero, gente, eu indico porque encaixa. Uma série canadense chamada When Calls the Heart. Ela fala ali de uma professora da alta classe que queria ter uma experiência e ela foi dar aula numa cidadezinha de mineradores, uma cidadezinha no interior, que era mais uma vila do que uma cidade. E ali aquela professora chegou ali com todo um currículo montado, né, a experiência dela, e começou a falar um monte de coisa para as crianças e de repente, bom, para resumir a história, ela descobriu que ela precisava conhecer a realidade daquelas pessoas e conforme ela foi conhecendo, ela foi percebendo que ela não tinha nada para oferecer ali. Pelo contrário, eles é que tinham muito a oferecer a ela, porque ela tinha dinheiro, uma vida abastada, muita experiência, mas ela não tinha experiência, a experiência de escolar, experiência de estudos, mas ela não tinha experiência de vida e aquelas famílias com as dificuldades, com as perdas, com sofrimentos, tantas coisas que elas tinham passado, elas tinham muito mais para ensinar para aquela professora do que ela, aquelas crianças, aquelas pessoas. Então uma série muito bacana. Isso no primeiro capítulo da primeira temporada você já consegue ter essa noção do que eu estou falando aqui, tá? Então a escola, antes de abrir seu currículo e falar assim, nós vamos trabalhar assim, 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 primeira coisa, a escola precisa conhecer a realidade local. A partir da realidade das pessoas, das crianças que frequentam aquela escola, a instituição vai montar o seu projeto político-pedagógico, vai montar o seu currículo, vai acolher aquelas crianças e a escola vai flutuar no processo de ensino-aprendizagem. Se a escola chegar rígida com um formato educacional que não tem nada a ver com aquela realidade, o fracasso escolar, gente, vai ser escancarado assim, né? Então, bom, expliquei aqui o tema, agora vamos dar uma lida aqui para ver o que dá para a gente aprender. A escola propõe um modelo específico de socialização baseado naquilo que denominamos até o presente momento de a cultura, a grande cultura ou a alta cultura. A alta cultura supõe a existência de uma baixa cultura, isso é, uma cultura popular ou de massas. É bom ter claro que essa divisão entre culturas somente existe se alguém, algum grupo, crê na importância ou superioridade de certas atividades ou bens culturais em relação aos outros. É inegável o poder da escola, afinal até hoje ela é a única instituição da modernidade que todas as crianças e jovens frequentam, tanto em nome da sua proteção como da sua segregação, para aprenderem a cultura legítima como ela é também. Também, por outro lado, o lugar onde múltiplos modos de socialização e formações culturais se confrontam. A escola é a única instituição social que, pelo caráter de obrigatoriedade, dispõe de um público sempre presente. Outras instituições educacionais, como as bibliotecas, museus, mídias culturais, precisam desenvolver estratégias de formação de público. Então, assim, a escola é a melhor coisa porque todo mundo quer ir. Não, as pessoas vão porque é obrigatório, porque é lei. Né? Os pais sabem que é lei, as famílias sabem, por isso que é uma coisa bem presente. Porque senão, gente, ninguém mais frequentava a escola. Aí, museus, bibliotecas, mídias culturais, eventos, essas coisas, tem que ficar aí fazendo sorteios, promessas de prêmios e divulgando um monte de coisa para poder atrair um público até muitas vezes aí irrisório. E a escola, ela tem esse poder. Só que a escola às vezes trabalha aquela coisa daquela cultura. Hoje, graças a Deus, a escola não atende mais interesse de organização nenhuma, seja religiosa ou política. Então, assim, mas antigamente a escola sempre trabalhava muito aquela questão da cultura, a cultura que é certa, a cultura que é errada a gente extingue. E hoje não, a escola tem que trabalhar diversas culturas e aprender. Nós estamos constantemente ali aprendendo novas culturas, lidando com todas elas e respeitando cada uma delas. Lembrando que o ser humano, ele não é um ser humano homogêneo, ele é heterogêneo. Então, cada ser humano, ele tem a sua própria cultura, ele tem a sua própria forma de pensar. Nós não podemos querer segregar a coisa ali, colocar de uma modo que quem pensa diferente tem que ser separado dos demais. Algumas pesquisas evidenciam que a prática das atividades culturais durante a infância tem influência sobre as práticas culturais da vida adulta.
Ou seja, o que a criança costuma frequentar na sua infância, provavelmente ela vai continuar frequentando na vida adulta. Pessoas que praticaram na infância atividades culturais como leitura, visita ao museu, teatro, concerto, práticas culturais amadoras de cinema, têm mais chances de ter realizado essas atividades ao longo dos últimos 12 meses do que aquelas que não vivenciaram nenhuma das atividades em questão. Por quê? Porque elas não sentem falta daquilo que não viveram. Portanto, a prática de realização de atividades culturais oferecidas para crianças na escola é fundamental, mas também é importante verificar a forte correlação com o meio social de origem, e em particular com a formação escolar dos pais. Por isso que é tão importante assim a escola realizar passeios, realizar eventos culturais, formas ali. Inclusive o ano passado na minha escola o projeto foi Vivenciando Culturas, né? Trabalhar bastante diversos tipos de culturas. Para quê? Para que a criança carregue isso como bagagem para sua vida adulta também. A teoria da legitimidade cultural analisava a relação entre classe social e cultura legítima, como direta, assim como discutia as desigualdades sociais, enfatizando seus estudos nas distâncias e nas relações socialmente diferenciadas, com a cultura dominante e os efeitos sociais da dominação dessa cultura sobre os demais grupos. Essa compreensão de democratização da cultura clássica afirma a existência de uma cultura não legítima, aquelas denominadas subculturas, culturas populares ou cultura de entretenimento. Então, assim, qualquer tipo de cultura, gente, que fosse diferente daquela cultura considerada a correta, a legítima, eram negligenciadas ou chamadas de subcultura, não era dado aquele valor que elas merecem, que elas têm direito ali. Por quê? Porque era diferente. Então o pessoal não dava muito valor. Valor a gente dá para essa cultura. Domingo é dia de ir para a igreja, é dia de almoçar na casa da mãe, domingo é dia disso. Poxa, a pessoa chega assim e fala, trabalha a semana inteira, no domingo eu preciso descansar. Nossa, ele não leva o filho dele para a igreja. Então, esse cara aí não tem cultura, esse cara é um cara marginalizado da sociedade, é uma pessoa excepcional ali. Poxa, a pessoa trabalha a semana inteira, levanta de madrugada a semana inteira. Não vou na igreja hoje, mas posso ir à tarde, porque eu também não preciso ir todo domingo, né? Você vai ali uma vez ali ou outra para poder buscar um exercício espiritual, buscar uma guia espiritual, mas não tem essa necessidade também de estar colocado na igreja ali toda semana, porque tudo acaba virando uma obrigação também. Nada contra quem pratica, né? Mas assim, eu tô dando um exemplo aqui de como as coisas sempre foram, né? Tudo aquilo que pode ser também assim, todo domingo tem que ir no parque, todo domingo tem que comer macarrão, né? E são coisas assim que quem não faz aquilo que todo mundo faz, ele é marginalizado. Então esse tipo de cultura aí não existe hoje. A questão aí que eu dei o exemplo da parte da igreja, gente, foi só um exemplo, tá? Não é que o Supermal tá falando que não pode ir pra igreja todo domingo, não. Foi um exemplo que eu dei, né? Tudo cultural ali. Por exemplo, antigamente os avós gostavam aí de usar gravatas, terno e gravata aos domingos. Hoje não tem mais homem que usa terno e gravata ao domingo, a menos realmente aqueles que vão para a igreja, né? Mas antigamente tinha aquelas coisas assim, ao domingo o homem se veste de terno e gravata. Olha, no domingo o homem isso, no domingo a mulher aquilo, né? E hoje não, cada um faz o que quer no dia que quer. A legitimidade de uma única cultura torna-se problemática numa cultura urbana, industrial, globalizada e interligada por redes virtuais, onde as oposições simbólicas claras entre cultura e subcultura, artes maiores e artes menores, não são mais pertinentes, ou seja, tudo é arte e tudo é cultura. Não existe mais o maior, o menor, o certo, o errado, beleza? Apenas é possível observar como certos produtos e atividades culturais dispõem de poderosos meios de imposição de sua legitimidade, e que estes são permanentemente atualizados na manutenção das distinções. Então, assim, ainda existem meios aí que batalham por aquilo que é certo, né? Por aquilo que deve ser feito, e aí por essa questão dessa imposição, dessa legitimidade aí que eles lutam tanto, eles vão sendo atualizados aí, né, constantemente, porém ainda tem diversos grupos que defendem certas culturas aí que acham que aquilo ali tem que permear para a eternidade aí. Então, assim, a gente vai fazendo ali umas mudanças, adequando uma coisa ou outra ali, mas ainda tem muito daquelas culturas que as pessoas querem defender com unhas e dentes aí. Em um interessante livro de memórias, Didier Galber narra sua experiência de professor de filosofia em um liceu francês. Existe um enorme afastamento entre os alunos e a escola. Para ensiná-los é preciso partilhar com
com eles de uma cultura comum, valores. Nos momentos mais pessimistas, cheguei a pensar que não havia qualquer relação entre nós. Outras vezes, o diálogo era possível. Esse diálogo obrigava-me a questionar um grande número de hábitos de pensamento que possuía, mas não me forçava a renunciar ao pensamento. Esse era essencial. Ele está falando aqui que ele deu aula para um grupo de alunos e assim, ele via um abismo muito grande entre ele e os alunos e que às vezes ele desanimava de uma forma porque ele achava que não havia qualquer relação ali, né, entre eles. E outras vezes ele conseguia dialogar e buscar ali uma união ali entre eles, né, uma ligação. Apesar de concordarmos com o autor quanto à necessidade de sair do impasse e da incomunicabilidade, atualmente já é possível verificar alguns deslocamentos dessa posição. Primeiro, os professores não são mais representantes orgânicos da alta cultura, apesar de seguirem sendo representantes da cultura escolar. Isso significa que é preciso repensar sobre qual é efetivamente a cultura escolar legítima dos tempos atuais. Então hoje não é o professor que determina o que é cultura, não é o professor que determina aquilo que é certo, não é ele que lança as tendências sobre os jovens, né? Muitas vezes hoje os jovens é que trazem uma cultura e a cultura dos alunos, dos educandos é que acaba sendo uma cultura implantada ali entre o grupo, tá? Hoje o professor já não é mais aquela imagem, aquela figura de tudo que o professor faz a gente tem que seguir. Outro elemento significativo é que a grande cultura e as pequenas culturas estão sofrendo um novo dimensionamento a partir da presença da cultura de massas e do reconhecimento social e político dos outros, colocando em discussão a atual existência de indivíduos puramente socializados em uma cultura. Então essas culturas de massas aqui, que normalmente assim, uma pessoa faz uma coisa, todo mundo quer fazer igual, né? E aí, tá vendo? E o reconhecimento social. Então a pessoa faz uma coisa, todo mundo ali acha que é legal e todo mundo quer fazer. Então isso vai mudando essa questão da grande cultura, aquela coisa imposta pela sociedade. Não, hoje muitas pessoas aí, elas têm se tornado grandes influenciadores da nova massa, principalmente a massa jovem aí, na construção de novas culturas. Os professores, por mais que declarem que suas atribuições são as de transmitir o conhecimento escolar, cara, isso é outra coisa que não existe mais, tá? Então essa frase aqui já deveria ter sido exterminada. Têm se mantido muito ocupados com a ordem moral. O currículo oculto opera significativamente nas salas de aula e é evidente a atenção às questões sociais e pessoais dos alunos. É impossível manter-se passivo frente a situações de pobreza, violência real ou simbólica, dor e alegria presentes nas vidas dos alunos com os quais os professores têm um contato tão pessoal. Os processos educacionais envolvem a instrução e a transmissão da cultura escolar, mas vão muito além disso. É aproveitando este encontro de culturas diversas e híbridas, entretecemos a vida, ou seja, entrelaçamos, né, nossas vidas aí. A escola é o espaço de confronto ou entretecimento de culturas pessoais, de crianças e adultos, e de culturas sociais, legítimas e não legítimas. É preciso romper com o silêncio sobre as diferentes culturas e dar-lhes visibilidade e reconhecimento. Fazer dialogar, interagir, comunicar as culturas, desmoronar atitudes etnocêntricas, criando um espaço intercultural. Talvez a experiência acumulada pelos estudos sobre educação indígena possa servir de apoio para pensarmos a escola para todos, num país continental e com perspectiva intercultural. Uma das expectativas interessantes, gente, eu não estou explicando aqui porque isso aqui está muito autoexplicativo, tá? Uma das expectativas interessantes para essa rearticulação entre culturas é que os perfis individuais culturais estão cada vez mais compostos de elementos dissonantes, isto é, estamos cada vez mais híbridos. Essas características são absoluta ou relativamente majoritárias em todos os grupos sociais, embora nitidamente mais prováveis nas classes médias e altas do que nas classes populares, em todos os níveis de formação, ainda que mais prováveis nos que concluíram no mínimo ensino médio do que naqueles não formados, e em todas as faixas etárias, apesar de cada vez menos prováveis quando se vai do jovem aos mais velhos. É possível observar que há a predominância da dissonância cultural em todos os meios sociais. Assim, as culturas mais mestiças tendem a se desenvolver. Então aqui, pessoal, está falando bastante aí a força que está tendo hoje a cultura, as culturas diversas que vão surgindo, porém ali, por mais que a gente tente reconhecer isso, o jovem, a cultura do jovem em relação aos mais velhos, ainda não tem a mesma força que nós gostaríamos que tivesse, né? Então, assim, tipo, as pessoas mais velhas ainda acham assim que, tipo, elas têm que manter aquele projeto cultural, aquela forma cultural que eles
vivenciaram a vida inteira, e as mudanças aí é um pouco mais difícil para as pessoas mais velhas em relação às pessoas mais jovens aí, com as suas culturas, né, atuais e modernas. Além das perspectivas da multiplicidade individual, tão bem apontada por Lahire na sua construção do homem plural e das múltiplas socializações, é preciso buscar nos confrontos entre culturas não legítimas e culturas legítimas escolares as fontes das dificuldades da escola e do ensino nos bairros populares. É a forma escolar de aprendizagem, não importa a disciplina considerada, que parece estar sendo rejeitada pelas crianças, tá? Então, assim, é o formato tradicional da escola que está sendo rejeitado hoje, porque, como eu costumo falar para os pais, né? Tudo na internet, por exemplo, hoje é mais agradável. Receber uma instrução ali por um youtuber que tem aquele modo fantástico de falar. Vocês viram aqui minha videoaula, aqui um cenário parecendo uma sala de aula, né? Tudo é mais divertido na internet. Quando chega lá, que é aquela coisa mais tradicional, gente, isso não está trazendo tanto prazer, tanto interesse para os jovens. Então, a escola tradicional, ela está meio assim que perdendo ali o seu foco, o seu poder em relação à atenção, ao interesse das crianças. Quanto menos massificada for a cultura escolar, seja a dos professores ou aquela dos conhecimentos que eles transmitem, certamente maior será a capacidade da escola em criar espaços para a interlocução entre culturas infantis, familiares, de bairro, e também a competência para contribuir na produção de novas culturas ou, quem sabe, contraculturas, tendo assim uma maior possibilidade de propiciar condições de efetiva aprendizagem nas crianças. Então isso aqui é uma coisa assim, por exemplo, eu sempre começo a minha aula, como é educação infantil, com rodas de conversa, tá? Como assim as rodas de conversa, gente? A gente sempre fala, o que vocês fizeram ontem, né? Quem brincou, quem isso, quem aquilo, né, tal. E aí vai surgindo vários bate-papo, e dentro daquele bate-papo a gente acaba conseguindo extrair ali um tema gerador para aquela aula, que a gente pode trabalhar em cima daquilo, porque a partir de um comentário das crianças, então eles estão interessados naquilo, a partir dali você monta a sua aula, tá? Se você não fizer essa roda de conversa e permitir que as crianças meio que involuntariamente determinem, através de sua cultura, de seus pensamentos, aquilo que ela quer aprender naquele dia, você não consegue trabalhar, você não consegue fazer uma criança hoje praticar aquilo que você quer dar para ela, uma atividade, um tema, uma história. Tá? Hoje eu vou contar a história tal. A criança não quer ouvir aquela história, quer ver alguma coisa parecida com o que ela viu na internet ou na televisão. Então, assim, a partir do interesse dos alunos ali, a gente montar a nossa aula. Desse modo, a escola estará muito mais voltada ao interesse dos alunos do que se ela chegar lá e impor conteúdos, tá? Que aí os alunos todos aleatórios não estão nem antenados para aquele tipo de coisa que está sendo passado, e muitas vezes não tem nem aquela compreensão que a escola espera deles. Agora a gente vai entrar aqui em outro tema, só que a gente vai deixar esse tema para outra aula, é um tema que bastante grande aí. Vai o último tema, vai ser a última videoaula, porém para essa daqui não dá, já está um pouquinho grande, eu estou bem cansado, né? Eu estou gravando uma videoaula atrás da outra aí, então hoje estou bem cansado, garganta também, preciso ficar um pouquinho com a família, hoje aqui no caso sábado, né, dia 24 de junho de 2023, eu ficar um pouquinho com a família também, né, e então vai ficar para a próxima aula. Com muita sorte eu gravo à noite, se não eu gravo amanhã. Não deixem aí de fazer alguma pergunta, alguma coisa que vocês tenham dúvida aí, perguntem aqui o que tiver ao meu alcance, aí vocês coloquem nos comentários e eu vou respondendo também. Bons estudos a todos, até o nosso próximo encontro.